Fala, rapaziada do Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCisa com vocês. Nesse vídeo aqui, bora falar aqui um pouquinho sobre as possibilidades do Remo nos três resultados. Nós temos os três resultados, né? A derrota do Remo, o empate ou a vitória. A gente vai falar os cenários que podem acontecer caso um desses três resultados aconteça. E a gente vai falar também sobre o time titular do Remo que vai entrar em campo amanhã contra a equipe do Volta Redonda às 17h30 no Raulinho de Oliveira. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Só peço para você se inscreva aqui no canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo para você. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos para mais vídeos para você receber aí em tempo integral. Se você não receber aí, né, o vídeo, a notificação, procura aqui que sempre tem um vídeo aqui diário para você sobre informações do Clube do Remo. Esse vídeo, galera, é patrocinado pela Bet Nacional, Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, cadastre-se agora. Faça sua fezinha na Bet Nacional. Amanhã tem Clube do Remo e Volta Redonda em campo. Tem também São Bernardo e Botafogo logo depois. A gente vai conversar aqui muito sobre esse jogo também. E você pode fazer sua fezinha nesses dois jogos amanhã, além também das ligas europeias e, claro, de muito campeonato brasileiro que vai acontecer nesse final de semana. Clique agora aqui, primeiro comentário fixado, cadastre-se na Bet Nacional. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora conversar aqui, pessoal, sobre as hipóteses, né, dos três resultados que podem acontecer amanhã. Um desses três resultados vai acontecer amanhã. Uma derrota, um empate ou uma vitória do Clube do Remo. E a gente vai falar para você o que pode acontecer em cada cenário desse. A gente vai começar falando aqui sobre a derrota, que é o resultado mais inconveniente, mais indigesto e o que a gente não quer que aconteça. Mas pode acontecer amanhã, até porque o Volta Redonda joga em casa. Se o Volta Redonda vencer o Clube do Remo, o Volta Redonda vai a 8 pontos. O Remo ficará com 5. E pode ser ultrapassado pelo São Bernardo. Pelo Botafogo da Paraíba, o Remo não pode ser ultrapassado. Caso o São Bernardo vença o seu jogo ou o Remo seja goleado pelo Volta Redonda. Né? Vença o seu jogo, né? Mais uma vez, ou empate. O empate entre Volta Redonda e Botafogo. E aí o Clube do Remo seja goleado ali, 2-3-0. Aí o São Bernardo empata com o Clube do Remo no número de pontos, 5 pontos, e ultrapassa o Remo no critério que é o saldo de gols. Caso de empate, aí é um resultado que a gente começa a olhar as coisas de um lado positivo. Em caso de empate, o melhor resultado seria a vitória do Botafogo. Independente do Remo de ser derrotado, vencer ou empatar, na minha opinião, o melhor resultado nesse confronto entre Botafogo da Paraíba e São Bernardo é a vitória do Botafogo da Paraíba. Então, caso o Remo empate com o Volta Redonda amanhã, o Remo vai a 6 pontos. Volta Redonda, 6 pontos. E aí, temos o confronto. Caso o São Bernardo vença a equipe do Botafogo da Paraíba jogando fora de casa, o Remo sai do G8, do G2, né? Perdão, da competição. Ficará em terceiro lugar. Caso tenha empate, o Remo permanece no G2 com um ponto a mais sobre o terceiro colocado, que vai ser justamente o São Bernardo com 5 pontos. Caso de vitória do Botafogo da Paraíba, aí o Clube do Remo ficará na segunda posição, dependendo de suas forças e, claro, de uma combinação de uma vitória do Volta Redonda em casa, na próxima rodada contra o Botafogo da Paraíba, para confirmar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Caso de vitória do Clube do Remo, aí é um cenário bem mais tranquilo para o jogo em Belém. Se o Remo vencer, o Remo vai a 5 pontos. Volta Redonda fica com 5. Se o Botafogo da Paraíba vencer, fica com 4. E São Bernardo fica com 4. Se o São Bernardo vencer, o São Bernardo vai a 7. Fica ali a 2 pontos do Clube do Remo. Porém, o Botafogo da Paraíba estará eliminado. Se o Botafogo da Paraíba não vencer amanhã, ele já está eliminado nesse quadrangular final. Então, se o Remo vencer, o melhor resultado, na minha opinião, é a vitória, mais uma vez, do Botafogo da Paraíba. Ou empate, né? Um empate. A equipe ali do São Bernardo empata com Volta Redonda e ficam a 3 pontos do Remo. Só que o Remo enfrenta o São Bernardo na próxima rodada. E o Botafogo da Paraíba só vai poder chegar a 3 pontos. Então, uma vitória do Clube do Remo, o melhor resultado será o empate entre Botafogo da Paraíba e São Bernardo. Por quê? O Botafogo da Paraíba vai a 2 pontos. Só vai poder chegar
a 5 na próxima rodada. E o Remo já vai ter 8 pontos. Então o Remo já vai ter 6 pontos de diferença para o Botafogo da Paraíba. Acho que o Remo não vai ser mais alcançado pelo Botafogo da Paraíba. E aí o Remo vencendo o São Bernardo, o Remo garante a volta dele para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se bem que se o Remo vencer o Volta Redonda agora e vencer o São Bernardo, o Remo se garante na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses são os cálculos, gente. Esses são os cálculos. Hipóteses que podem acontecer com outros resultados. O Remo não vai estar eliminado. O Remo pode terminar a rodada em maus lençóis ou pode terminar a rodada numa boa. A gente espera que seja numa boa, né? A gente vai torcer muito para isso amanhã. O time titular do Remo que pode entrar em campo amanhã deve ser esse aqui: Marcelo Rangel no gol, ala direita Diogo Batista, defesa Líger, Bruno Bispo e o Rafael Castro, lateral esquerda Raimar. O Raimar tá pendurado, tá? Se tomar um cartão amarelo amanhã, estará fora do jogo decisivo contra a equipe do São Bernardo jogando em Belém. O último jogo em Belém. Meio de campo, Bruno Silva, que é outro que está pendurado, se tomar um cartão amarelo, mesma situação do Raimar. Jaderson e Pavani. Esse é o meio de campo do Clube do Remo. Ataque, Pedro Vitor e o Ítalo. Esse deve ser o time do Remo que vai entrar em campo amanhã contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Uma equipe que não está modificada, né? Poderia sofrer uma modificação. Se o Sávio tivesse condições, o Sávio está fora. Outro jogador também que não viajou foi o Johnny, né? O Johnny também não viajou, o atacante, né? Que entrou no último jogo lá e ele não viajou. É aquilo, né? Eu não vou ficar questionando o Santana, né? Trouxeram o Johnny, um jogador que não foi aproveitado lá no Amazonas e também provavelmente não vai ser aproveitado no Remo, porque ele ficou ali em Belém por opção. Eu não sei se o Santana levou o Cachoeira, tá? Eu ainda quero analisar isso aí. E também a gente não pode também ficar crucificando sempre o Santana, porque ele trabalha no dia a dia com esses jogadores, né? O Remo hoje, por exemplo, treinou no CT do Vasco. O time fez os últimos ajustes aí para enfrentar a equipe do Volta Redonda amanhã. Então não vou ficar aqui sendo advogado do Johnny, criticando ele por levar o Cachoeira, por exemplo, levar Ronald, por exemplo, que eu acredito que ele tenha levado esses dois jogadores. Então não vou ficar crucificando ele aqui por isso. É o que ele tem em mãos, é o que ele vai trabalhar, é o que ele vai buscar junto com esses jogadores aí, o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, que isso é o mais importante, né? E nós estamos aí a 3 jogos de confirmar a nossa vaga para a Série B do ano que vem. E é todo um planejamento diferente, é toda uma situação diferente. Hoje a gente está numa Série C, hoje a gente está na Série C. Mas se a gente vencer amanhã, a gente vai estar 90% com um pé na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, Série B é outra situação, é outro planejamento. Se o Remo subir, a gente vai conversar muito sobre isso. Eu vou trazer aqui à tona os problemas que trouxeram o Remo para a Série C novamente. E que isso não se repita. Eu vou bater muito nessa tecla no ano que vem. A gente torce muito para que o clube do Remo consiga esse acesso aí. Mesmo que seja a segunda vaga ali, não disputando a final. A gente quer que o Remo dispute a Série B do ano que vem. E é óbvio, como eu disse para vocês, a gente vai pontuar sempre isso. Aí, o nosso intuito aqui no canal é ajudar. Não é prejudicar, não é atrapalhar nada ali dentro do clube do Remo. É ajudar. É por isso que eu vou trazer aqui todos os problemas que o Remo teve quando subiu e ali os erros que o Remo cometeu. E que a gente não quer que o Remo cometa no planejamento do ano que vem, caso consiga o acesso. Porque o Remo vai ter um time, se o Remo conseguir o acesso, né? Vai ter já um time mais forte para o ano que vem, para disputar não só a Série B do ano que vem, mas também para disputar a Copa Verde, para disputar Campeonato Paraense, para disputar a Copa do Brasil e um pouco mais longe. O Remo na Série B ele tem condições de sonhar até com mais oitavas de final de Copa do Brasil, de ultrapassar até aquela terceira fase ali e ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque a Copa do Brasil é para fazer dinheiro, né? Não é um campeonato para você chegar longe, para você ser campeão. Hoje, infelizmente, o Remo não tem essa possibilidade. Mas, pelo menos, fazer dinheiro, chegar o mais longe possível. Porque esse dinheiro ajuda no planejamento. Esse dinheiro que o Remo pega e não tem mais bloqueio nenhum, ele ajuda demais. Um dinheiro cai na conta do Remo ali, um dinheiro extra desse de Copa do Brasil, ajuda muito a contratar um bom jogador, se a diretoria do Remo tiver também inteligência, né, para trazer jogadores, para contratar jogadores e reforços pontuais. Então, tudo isso mexe na estrutura também inicial e principalmente na expectativa do torcedor. Então, a vitória amanhã, ela é crucial para que esse sonho ele fique mais vivo do que nunca nos nossos corações aqui, que a gente
possa sonhar ainda mais com a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião, seu palpite também. Já falei pra vocês, quem acompanha aqui o canal desde o início sabe, eu não gosto de dar palpite porque de vez em quando eu zico no palpite, então eu prefiro me abster aqui de dar algum palpite. Mas se você puder dar o seu palpite, dê o seu palpite aí pro jogo, não tem problema nenhum, do jogo de amanhã. E vamos torcer muito para que o Clube do Remo volte, né, do Rio de Janeiro com estado positivo, pontuando, né, de preferência. E seria surreal se voltar de lá com uma vitória. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.